Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 1, leitura nos versos 15 ao 23. Diz assim o texto sagrado: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gostaria de começar a pregação de hoje citando duas estrofes de um conhecido poema de Victor Hugo chamado Desejo. Diz assim a primeira estrofe: Desejo primeiro que você ame, e que, amando, também seja amado, e que, se não for, seja breve em esquecer, e, esquecendo, não guarde mágoa. Quarta estrofe: Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito, e que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo a outros. Duas estrofes de um poema conhecido como Desejo, de Victor Hugo. Neste poema, muito bonito, diga-se de passagem, o autor, ele quer expressar seus desejos para o seu destinatário, para aquele em quem endereça este poema. Desejar isto faz bem para a alma e diz muito mais acerca de nós mesmos do que do outro que recebe tais desejos. Entretanto, esses desejos demonstram valores com os quais nós podemos aprender. Aprende-se com os valores que habitam estes desejos. O texto que nós acabamos de ler, um texto de certa forma longo, ele expressa 3 desejos do apóstolo Paulo para a igreja. E da mesma forma que os desejos expressos pelo poema de Victor Hugo podem ensinar, eu tenho certeza que muito melhores de ensinamento possuem os 3 desejos que Paulo irá aqui apresentar a Deus em oração pela vida dos destinatários da igreja de Éfeso. Portanto, passo a eles a partir deste momento. O primeiro desejo nós podemos encontrar no verso de número 17, após o apóstolo Paulo dizer que está muito contente com os irmãos da igreja de Efésio, ele então evoca o seu primeiro desejo, né? Diz assim, que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria. Este é o primeiro desejo que o apóstolo Paulo apresenta à sua igreja, que o Pai da glória
possa conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Consideremos, neste primeiro instante, sabedoria. Existem vários tipos de sabedoria. Nós conhecemos vários tipos de saberes. Por exemplo, existem uma sabedoria dita empresarial, pessoas que possuem o dom da organização. Pode estar um caos, coloca-se esta pessoa e ela começa a organizar as coisas. Existe também uma sabedoria chamada sabedoria culinária, que é aquela pessoa que parece que tem uma mão muito boa para a cozinha e ela consegue retirar, às vezes, de coisas muito prosaicas, muito simples, deliciosos sabores. Todos nós ficaremos muito contentes com isso, ficamos muito contentes com isso. Existe, para aqueles que gostam de futebol, uma sabedoria mecânica de corpo, corporal. Por exemplo, não podemos dizer que Pelé não é um homem extraordinário, uma vez que, de fato, o que ele fez esportiva é de deslumbrar até os dias de hoje. Há uma sabedoria ali, uma inteligência corpórea, corporal nos seus movimentos. É inegável. Então existem vários tipos de sabedoria presentes no mundo, mas nenhuma sabedoria é igual ao pleno conhecimento de Cristo. E essa sabedoria que é objeto de desejo do apóstolo Paulo, porque é a sabedoria que vem do Espírito Santo. Perceba que antes da palavra de sabedoria vem a pessoa do Espírito, né? Espírito. Cristo esteja em minuto, com certeza é associado ao Espírito Santo. Trabalha em nós sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Uma sabedoria que envolva a pessoa de Cristo. Pleno conhecimento do Senhor. Pleno conhecimento do Senhor. Eis uma sabedoria que nós devemos perseguir nesta vida. É claro que nós não conseguiremos alcançar, é um ideal. Entretanto, é o primeiro pilar da sabedoria, uma sabedoria que provém do Espírito Santo, e aqueles que demonstram possuir o Espírito Santo vão atrás, é o conhecimento acerca do Redentor, de quem é Cristo, do que Ele fez, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização. Cristo é o pilar da sabedoria do Espírito Santo, onde todas as outras demais sabedorias, por mais proveitos que possamos tirar nesta terra, elas evanecem, porque a sabedoria do Espírito e faz bem ao apóstolo desejar que eles tenham pleno conhecimento através do Espírito de sabedoria. Mas também não apenas a sabedoria evocada aqui, mas note a palavra revelação. É o Espírito de sabedoria e de revelação. Porque aqui há algo por detrás que diferencia as outras sabedorias que eu evoquei alguns instantes atrás. A sabedoria culinária, esportiva, empresarial, elas podem ser aprendidas nesta terra com algum conjunto de técnicas de um bom professor que você possa ter acesso. Mas a sabedoria, o pleno conhecimento, é a sabedoria revelada. É o Espírito Santo que Jesus Cristo faz uma enquete com os seus discípulos quando está próximo ao término do seu ministério terreno na terra. Ele pergunta: que direis? Quem diz as pessoas que eu sou? Na altura de Mateus capítulo 16, e os discípulos começam a fazer ali as suas listagens. Depois de ouvi-los, Jesus pergunta então aos discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Então Pedro se sai com esta bela expressão: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual é a fala de Cristo após isso? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque Cristo disse isso? Porque nós só podemos alcançar o conhecimento acerca do Salvador através da revelação do Espírito Santo. Apenas através do Espírito Santo isto assenta em nosso coração. O mundo está disposto a dar muitos títulos honoríficos a Cristo. Irá chamar de grande professor, irá chamar de revolucionário, irá chamar de pacifista.
mas apenas aqueles que possuem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo pode chamá-lo meu Deus, porque isto é algo revelacional, é algo que os céus concedem, por isso a fala de Cristo. Abençoado é você, Simão Bar-Jonas, e abençoados somos nós, se possuímos este mesmo Espírito com o qual Simão se expressou tão bem quando perguntado por Cristo. Um segundo desejo também que está presente nesse texto está expresso no versículo 18 e se refere eu vou ler aqui, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, o segundo desejo é que os efésios soubessem, valorizassem a esperança do seu chamamento. Paulo desejava que chamados. O Senhor recrutou homens e mulheres para a eternidade, para estarem com Ele eternamente. Isto é a maior riqueza que qualquer pessoa pode receber nessa terra. E essa é a essência da nossa esperança como cristãos, porque nós sabemos que, embora os nossos corpos, nós temos um lugar certo para estarmos com o Senhor. Portanto, o cristão, não é que o cristão não teme a morte, mas o cristão não se apega apenas a esta vida como se fosse o único bem que possuísse. Ele sabe que se o Senhor o levar agora, ele estará em lugar melhor. Por isso que a morte para ele não é algo que lhe provoca histeria. Ele a acolherá como aquela que irá portá-lo para que eles saibam que eles têm uma gloriosa herança com os santos. Quem pode nos ajudar a entender esta riqueza, por exemplo, é o levita Asaf, que diz lá no Salmo de número 73: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O maior tesouro para aqueles que reconhecem os valores do céu é o próprio Deus. Ele é o tesouro. Ele é aquilo que nós podemos mais desejar, agradar-lhe e fazer a sua vontade. O que é as coisas desta terra comparado à nossa vocação de servir a Deus? Se alguma coisa preenche o seu coração mais do que o seu desejo de agradar a Deus, então é momento de se preocupar em como o Espírito Santo tem comunicado esses valores para você. Nada pode preencher mais o nosso coração de alegria, de que sabermos que vivemos uma vida que agrada a Deus. O que nos ajuda é quando Arão recebe a seguinte informação de Deus, porque a descendência de Arão não receberia patrimônios terrestres, herança de porções de terra como as demais tribos. Então, a tribo de Arão é a tribo dos levitas. Eles não receberiam porções de terra, apenas algumas cidades descritas no Pentateuco, mas há uma expressão belíssima que Deus diz a Arão: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel, em Números 18, 20. Isto é pouco para nós? Se isso é pouco para nós, o que é bastante para nós? Vemos tantas pessoas atarantadas, desesperadas com bens materiais. Será que o Senhor não lhe basta? Se Deus decidisse tirar tudo de você, Ele seria injusto, sendo que Ele lhe deu o maior dos bens, que é a salvação? Quais são os valores que estão ditando a orientação do teu coração? Se são os valores
que alguém pode. A nossa herança é Deus, é esta nossa herança em meio aos santos. Passemos ao terceiro desejo neste texto, e nós encontraremos ele presente, enunciado, no verso de número 20, onde está lá. Verso 19. E qual a surpresa dos cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O terceiro desejo do apóstolo Paulo é que os efésios conheçam o poder de Deus. E aí, isso pode instigar a sua imaginação. Aonde é que você pode ver o poder de Deus? Onde as pessoas procuram ver o poder de Deus? Talvez algum milagre, talvez alguém andando de uma forma milagrosa, ressuscitando dos mortos. Será esta manifestação genuína do poder de Deus que Paulo fala nesse texto? Ou talvez aquela porta de emprego que você tanto deseja? Ou quem sabe aquele bem que você anela nesta vida, um carro, uma casa, uma profissão? Será isto o poder de Deus se manifesta nestas questões? Nada poderia estar mais longe. O poder de Deus se manifesta de duas formas. E é importante que saibamos disso. Primeira forma que se manifesta, que se celebra, no verso 20. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Cristo, Ele é a manifestação do poder de Deus, a sua ressurreição, a sua entronização. Se você espera ver o poder de Deus em outro elemento, então você está enganado. A sua crença é ridícula, porque você despreza o maior poder de Deus, que é a sua entronização. Envergonha-me ver pessoas pensando ou diminuindo o poder de Deus em coisas tão prosaicas, redundantes desta terra. Demonstram que não conhecem as Escrituras. Desprezam o Deus das Escrituras, desprezam o Cristo ressurreto, o Cristo entronizado que governa o universo. É muito fácil cantá-lo e viver isto. Esta é a grande manifestação do poder de Deus, desprezados por aqueles que não conhecem o Senhor. As coisas desta terra, grandes acontecimentos. A manifestação do poder de Deus é a ressurreição do meu Redentor, daquele que garante a minha vida. Sei que se tombar nesta terra, talvez amanhã, quem sabe esta tarde, não tenho que temer. Venha o Senhor e leve-me conforme o seu desejo. Esta deve ser a sensação ou a declaração do nosso coração. Ele é o grande poder de Deus, segundo as Escrituras. Ou você leva uma outra coisa para este título. Segunda se encontra no verso 22. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas os deu à igreja. Verso 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a segunda manifestação do poder de Deus. É isso mesmo. Peguei você de surpresa, não? Pensava outra coisa. Esta igreja, constituída de pecadores falhos, pessoas mesquinhas, pessoas ciumentas, pessoas que de fato não apresentam grandes valores morais, talvez. Esta igreja é o corpo de Cristo. Esta igreja que você despreza, que fala mal. Esta igreja que destila veneno na língua de muitos do mundo para atacá-la. Este é o grande mistério, oculto ao mundo, mas presentes àqueles que conhecem as Escrituras. Esta igreja é a igreja comprada pelo sangue de Cristo Jesus.
É a igreja que vai morar com o Senhor para a humilhação do orgulho humano. Não, você não sabe quais são os valores. Quem sabe é Deus. Ele elegeu a sua igreja. Isso me causa espanto. Isto que, às vezes, a liberdade com alguns se tomam de se autorizar a pronunciar a palavra igreja com deboche ou com juízo de valor. A igreja deveria ser assim. Quem é você para entoar juízo sobre a igreja que pertence ao Senhor? Quem é você? Ponhamos no nosso lugar. Estamos falando da segunda manifestação do poder de Deus. Por isso que a palavra do Senhor é loucura para aqueles que não a conhecem. Permanecerão na sua loucura. Perceberão que estarão lá. Seguidores da serpente que se levantam contra a igreja do Senhor. O Senhor os conhece e não lhes dará, porque desconhecem o poder de Deus. É por isso que o texto de hoje, ele fala acerca do poder de Deus, mas ele fala dos desejos que o apóstolo Paulo expressa para a igreja de Éfeso. E são esses três que eu acabei de dizer, que tenham pleno conhecimento de Cristo, que saibam os valores dos céus, que conheçam o poder de Deus no Cristo ressurreto, não esse Cristo fictício, esse Cristo romantizado, que alguns alimentam e se verão desterrados no final dos dias, porque não o reconhecerão. Não esse Cristo, mas o Cristo ressurreto, o entronizado, este sim, no poder de Deus. E o desejo de que conheçam o poder de Deus na igreja. Esta igreja, tão desprezada por muitos que se acham superiores a ela, esta mesma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, que vai morar no céu, e os seus detratores não. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E eu quero encerrar esta desejos enunciados, Vitor, com essa frase que eu tomo como minha. E se tudo isso acontecer, desses desejos que Deus tem para a igreja de Éfeso, sejam para você, se tudo isso acontecer, eu não tenho mais nada a desejar. Que Deus nos abençoe.